Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por essa oportunidade, esse convite que nós recebemos para compartilhar sobre 4 mulheres, sobre as mulheres da Bíblia. E o nosso encargo é de poder cooperar com as irmãs e encorajar as irmãs a buscar mais o Senhor, a ter um viver de submissão, a ter um viver de cooperadora idônea, realmente tocar na vontade de Deus e cooperar para a vinda do seu reino. Amém? Esse livro, nós vamos falar em cima desse livro, Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Nós vamos falar em cima de 4 mulheres, são os 4 primeiros capítulos. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre Eva. Eu queria ler o versículo que fala aqui a respeito de Eva. Gênesis 2, versículo 18, fala: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Louvado seja o Senhor. Quem foi Eva? Ao desfrutar sobre Eva, eu fiquei maravilhado, Eva foi a primeira mulher. Ela não teve mãe, ela não teve um passado, ela não teve infância, ela não teve nenhuma instrução de como ser uma mãe, nem como ser uma mulher. Então, Deus era a fonte da vida dela, ela só tinha Deus para poder ensinar ela. E ela só podia confiar no seu Criador. Então, assim, Eva foi feita assim, de uma maneira especial, Ela também foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Às vezes a gente acha que Eva foi criada por causa de Adão. Não, Deus já tinha no seu coração, e esse encargo de criar Eva. Aqui no capítulo 1, versículo 27, fala: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus já tinha no seu coração de também criar a mulher. Na recriação, ali no capítulo 1, sempre quando Deus fazia algo, haja luz, separava o firmamento, criou as relvas, as plantas, criou os animais, Deus sempre falava, viu Deus que isso era bom. Mas no capítulo 2, é interessante a gente ver que, no capítulo 2, do versículo 21, fala assim: ó Senhor Jesus, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Aliás, perdão, irmãs, Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, No versículo 18, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, é interessante nós notarmos que o homem sozinho, ele é incompleto. Ele precisa de uma auxiliadora para poder cumprir o propósito de Deus. Olha a importância de Eva no plano de Deus. Ou seja, olha a importância das irmãs para para Deus cumprir o seu propósito de trazer o seu reino. Sem as irmãs, os irmãos não conseguem. Às vezes os irmãos acham que eu tenho que me submeter, o meu marido tem que ser autoridade, mas na verdade, irmãos, vocês são o ponto de apoio que nós, irmãos, precisamos para podermos servir o Senhor, para podermos prosseguir, para podermos criar nossa família, para podermos ajudar os irmãos, ajudar os jovens. Sem as irmãs, nós não conseguimos. Senhor Jesus. Esses são os pontos positivos, que a gente vê na criação de Eva, na importância de Eva. Mas e aí? Aí aconteceu uma situação bem negativa em Gênesis 3, que mostra a queda do homem e da mulher. Só que primeiro aconteceu com a mulher, Em Gênesis 3, versículo 1 ao 5, fala que a serpente
mais sagaz que todos os animais, começou a conversar com Eva. E ludibriou, né? Enganou Eva. Ela fez Eva acreditar que Deus estava mentindo, né? Se a mulher comesse do fruto da árvore da vida, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não morreria. E de fato, ela não morreu instantaneamente, porque a morte é um processo. A morte é como um vírus, né? É um processo, vai pouco a pouco. E Eva, né, ela deu ouvido para a serpente. O que aconteceu no primeiro momento? No primeiro momento, o corpo de Eva se tornou carne. E a alma de Eva ganhou um ego, né? Que é o que nós chamamos de vida da alma. E o espírito ficou mortificado. Consequentemente, a morte passou a reinar. Não só Eva, mas também Adão. Porque Eva deu o fruto para o seu marido e ele também comeu. Às vezes a gente põe a culpa só em Eva, né? As pessoas, o mundo, tem Eva como algo negativo. Ah, não, a gente sofre por causa de Eva. Não. Ela mostra a natureza humana. Às vezes, irmãos, mesmo a gente conhecendo o Senhor, tendo experiência com o Senhor, a gente ainda corre o risco de ouvir algo diferente, de dar atenção para algo que não edifica, e às vezes nós somos enganados e geramos consequências, né? Discorrendo sobre o capítulo 3, a gente vai ver que quando Deus começou a tratar a situação, o Senhor primeiro tratou com Adão, porque ele era o cabeça, né? E Adão fez o seguinte: a mulher que tu me deste, me deu do fruto. Então ele já botou a culpa em Eva. Eva já aprendeu ali na hora. A serpente me enganou e eu comi. Então tanto Adão quanto Eva cometeram o erro, eles não se arrependeram, não pediram perdão, não reconheceram que erraram, né? Mostraram uma justiça, né, representada pela folha de figueira. Uma justiça que é um trapo de imundícia. Não adianta a gente se justificar, o negócio é a gente reconhecer e ir diante do Senhor e pedir perdão. Aí Deus tem caminho. Amém? Ó Senhor Jesus. E tudo isso, né, irmãos, trouxe problemas, trouxe consequências. No caso de Eva, ela quando Deus teve que tratar a situação, né, ela teve um duplo sofrimento, né? Primeiro que ela ia sentir dores, tanto no parto quanto na gravidez, durante a gravidez. E o seu marido é que a governaria. Então, o homem passou a ter autoridade sobre a mulher. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, né? Mostrando com o que o pecado, o que a desobediência pode fazer. Quando a gente vê esse quadro, né, um quadro bem negativo, a gente acha assim, não tem mais jeito, né? Mas Eva, ela se agarrou numa promessa de Deus. Em Gênesis 3,15, o Senhor falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela creu nessa palavra. Depois disso, né, o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e para Eva, mostrando que Deus perdoou. Olha que coração que Deus tem. Mesmo ele não ouvindo o pedido de perdão, ele perdoou. E Adão e Eva, então, coabitaram, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E eu creio que tanto Eva quanto Adão falaram da experiência deles com Deus, falaram dessa questão, né, de desobediência, o que isso provocou. Porém, Caim não ganhou essa visão, né, de que ele precisava, né, fazer uma oferta reconhecendo a sua condição. E quando ele viu que Deus, né, aceitou a oferta de Abel, ele se irou,
e teve inveja de seu irmão e o matou. Olha a situação da mãe, a situação de Eva, perdeu os seus 2 filhos no mesmo dia. Primeiro ela perdeu Abel, que morreu, e Caim, porque Caim se tornou errante sobre a terra. Caim saiu da presença de Deus, saiu de perto de seus pais. Senhor Jesus, a geração de Caim começou a produzir uma civilização sem Deus. E Adão e Eva, eles não queriam viver daquele jeito, eles sabiam que essa não era a maneira que Deus queria. E eles voltaram para o Senhor. Uma coisa que eu vejo assim em Eva, maravilhoso, foi isso, sabe, irmãos? Que ela não culpou Deus, ela não questionou, ela continuou buscando o Senhor. E Deus achou caminho nela. Então, Adão coabitou com ela de novo e ela teve um filho chamado Sete. E no hebraico, Sete significa compensação. Deus me deu um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete também gerou um filho, Enos. Olha, né, a multiplicação chegando, né? E a gente sabe que a partir de Sete, Deus começou uma linhagem, Enos, Enoque, Noé, Abraão, até chegar a nós, irmãos. Louvado seja o Senhor, nós todos que cremos, também somos dessa descendência, somos dessa linhagem de Sete. Louvado seja o Senhor. Então, um aspecto positivo que eu vejo em Eva é essa questão. Ela continuou, ela creu no Senhor, ela continuou buscando o Senhor. Amém? É isso que nós precisamos. Em Gênesis 4:26, né? Lá fala que 25 e 26 fala: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que maravilha. O nosso segredo, irmãos, é tomar essa atitude que Eva tomou. Invocar o nome do Senhor. Continuar buscando o Senhor. Mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas quedas, das nossas dificuldades, nós precisamos continuar buscando o Senhor. O que Deus quer ver é o nosso coração. O coração de Eva foi um coração de prosseguir. Mesmo diante de erros, de dificuldades, ela conseguiu. Ela foi salva. Ela também é uma vencedora. Louvado seja Deus. Amém? O que nós precisamos, irmãos, é não olhar para o problema, é olhar para aquele que pode resolver, que é o nosso Senhor. Aleluia. Agora vamos falar da segunda mulher, que é Sara. Eu queria ler com os irmãos Hebreus capítulo 11, versículo 11, para as irmãs, amém? Hebreus 11, o capítulo 11 fala dos heróis da Bíblia, e Sara estava nessa lista. Aqui diz assim: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois esteve fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Quem foi Sara? O seu nome inicial era Sarai, ou Sarai, né? Significa minha princesa. E ela era meia-irmã de Abraão. Ela também era filha de Terá, pai de Abraão, mas não era filha da mesma mãe. E naquela época era comum, Abraão se casou com Sara. E Sara foi uma mulher submissa, desde o início. Um espírito manso, submissa. Quando Deus apareceu para Abraão, ali em Ur dos Caldeus, e ele falou com Sara, ele falou com a sua família: olha, Deus apareceu para mim e mandou eu procurar, né, uma terra que mana leite e mel, né, uma nova terra. E Sara, provavelmente, eu creio, que ela foi uma com ele. Onde você foi, eu vou. Sara não se apegou a conforto, a uma casa bonita, a bens materiais. Ela simplesmente seguiu o marido. O marido foi até Harã. Em Harã, né, Abraão se enriqueceu. Deus refez a promessa. Fez de novo. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Sara fez? Ela foi de novo, mostrando que ela era submissa ao Senhor.
ela era uma com seu marido, ela era uma com Deus. Creio que Abraão falava com Sara, contava para ela, né, as suas experiências com Deus, toda vez que Deus aparecia para ele, toda visão que Deus mostrava para ele, ele contava, e ela era uma com ele. Ela permaneceu, né? 1 Pedro 3, capítulo 3, 6, Pedro fala, né, para as mulheres, para não se preocupar com a parte exterior, né, com adornos, com frisados de cabelo, mas que eles possam ter um espírito interior de mansidão, né, de submissão, assim como Sara. Olha para você ver, Sara foi elogiada. Será que nós podemos dizer, podemos ser elogiados por Deus? Sara foi uma mulher elogiada, tal foi o seu procedimento, seu comportamento. Ela chamava Abraão de Senhor. Seu próprio marido, ela considerava ele, né? Ela cooperava com Abraão em todas as partes. Mesmo diante de angústias, quando Abraão desceu para o Egito, ele ficou com medo por causa da formosura dela. Falou assim, olha, se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, senão eles vão me matar por sua causa. E também quando ele estava ali no reino de Gerar, né, com o rei Abimeleque, ele também falou a mesma coisa. E eles levaram Sara para o harém para que ela fosse, né, esposa do faraó e depois do rei de Abimeleque, né, o rei Abimeleque. E Deus não permitiu que ela fosse desonrada. Eu creio que ela orou, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia da vida do meu marido. Eu sei que ele fez isso porque ele tem medo de morrer, mas ele tem medo de ser dizimado, mas tem misericórdia. E Deus ouviu a oração dela e livrou ela das mãos desses reis. Tratou com o faraó, tratou com o Abimeleque. Então, assim, mas ela não expunha seu marido. Mesmo Abraão tendo errado, ela não expunha. Ela ficava na posição dela e Deus honrou ela. Ó Senhor Jesus. Quando Deus fez a promessa para Abraão, eu creio que Abraão também contou para Sara. E Sara provavelmente se perturbou, porque ela era estéril. E aí ela teve uma ideia. E aí ela pegou a sua escrava Agar e ofereceu para Abraão, seu marido, para gerar um filho, para gerar um descendente. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela gerasse um filho. Ó Senhor Jesus. Isso mostra o seguinte, irmãos. Quando nós agimos por conta própria, porque nós não confiamos em Deus. Irmãs, nós precisamos aprender a confiar no Deus que pode todas as coisas, mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça impossível. E Deus insistiu na promessa, né? Depois de alguns anos, Deus insistiu na promessa e dessa vez Sara creu. Ela mudou o seu coração. E no devido tempo, ela gerou seu filho, Isaac. Quando Isaac foi gerado, ela já tinha 90 anos. E ela viveu até os 127 anos. Ó Senhor Jesus, viver de Sara, irmãs, era um viver assim, maravilhoso, porque era um viver de tenda. Ela não se importava de mudar. Ela vivia de tenda em tenda, ela cooperava, ela cria, ela foi um suporte para Abraão, né? Ela continuou firme ali com Abraão. Tudo que Abraão falava, ela era uma com ele, né? E Deus honrou essa mulher. Ela realmente fez a diferença na vida do seu marido, na vida do seu filho. Que mulher maravilhosa. Foi tão maravilhoso viver de Sara que quando ela faleceu, Abraão teve o sentimento de comprar um túmulo para ela. Aí ela teve descanso. Ela foi homenageada, ela foi honrada pelo seu marido. Irmãs, esse precisa ser o nosso viver. Quando eu falo nosso, não é só para as irmãs. Nós, irmãos, também somos a noiva de Cristo. Nós também precisamos aprender a nos submeter ao Senhor. Assim como Eva e Sara, nós também precisamos ter um viver de submissão, de obediência.
Às vezes a gente acha que é só as irmãs que tem que submeter. Não, é toda a igreja. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Vamos passar para a terceira irmã, né? Para a terceira mulher, Agar. Eu tinha um sentimento muito negativo com relação a Agar, mas lendo esse livro, vendo na Bíblia, eu vi que ela também recebeu bênção do Senhor. Vamos ler Gênesis capítulo 16, no versículo 15. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Fala assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Quem foi Agar? Agar era uma egípcia que servia ao faraó, e quando Abraão e sua comitiva, né, junto com Sara, desceu para o Egito, Deus tratou com Faraó, e Faraó deu presentes, né? Deu presentes para Abraão, entre eles Agar. E Agar passou a ser serva de Sara. E Sara, percebendo que era estéril, perturbada, porque ela não podia dar um filho a Abraão, né? Ela resolveu ajudar e fez uma proposta para Abraão: toma minha serva, minha escrava, gera um filho com ela e você vai ter um descendente. Abraão concordou, anuiu e gerou Ismael. Quando Agar ficou grávida, né, e percebeu que estava, né, ia gerar um filho, ela começou a desprezar Sara. Só que Sara, que era a senhora, então Sara foi dura com ela. Começou a maltratar ela, começou a humilhar, né? E ela, no momento assim de desespero, de ira, ela fugiu para o deserto. Ali no deserto ela viu que ela estava aflita, estava solitária, vulnerável, podia acontecer qualquer coisa. Mas aí um anjo do Senhor apareceu para Agar. E ele falou com ela: olha, volta, se humilha, se submete à sua senhora, submete a Sara. Às vezes, irmãs, a gente age desse jeito, né? Às vezes o marido é meio tosco, né? Às vezes é bruto, e dá vontade de sumir, né? Mas o Senhor fala: volta, se humilha, submete, que eu vou te dar vitória. Agar ouviu essa palavra do anjo, né? E o anjo falou que ela teria um filho, que esse filho seria uma grande nação, né? Seria uma numerosa descendência. Isso alegrou o coração dela. Ela percebeu que quem falava com ela era o Senhor. E uma escrava invocou o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender que, independente da situação, independente da sua condição, seja de escrava, seja uma situação de inferioridade, Deus está com todos que invocam o nome dele. Mesmo ela não sendo, né, hebreia, mas ela invocou o nome do Senhor. Que maravilha, né? Agar gerou Ismael. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos. E ele desprezava o seu irmão. Sara percebeu e ela falou com Abraão: não quero que esse menino seja criado com meu filho. Ele não vai herdar junto com meu filho. E Agar e Ismael teve que sair do acampamento de Abraão, teve que ir embora. Parece injustiça, né? Puxa vida. E ela foi de novo para o deserto. E teve um momento que acabou a água. E ela viu seu filho desfalecendo. E a Bíblia diz que ela tomou uma distância e foi, né? Falou assim: eu não quero ver meu filho morrer. Mas um anjo ouviu o som do menino e apareceu de novo.
E ele refez a promessa. Seu filho vai ser um homem que vai gerar uma grande nação. E abriu os olhos de Agar, ela viu um poço de água. E ela pôde pegar a água e salvou o seu filho. E ele realmente, né, se tornou pai dos árabes, né? Só que isso é um problema, porque, por um lado, né, eles são descendentes de Abraão, segundo a carne. Mas hoje há uma rivalidade muito grande com o povo de Israel. Mas o importante, vamos a gente ver que Agar, mesmo sendo escrava, né, mesmo sendo abatida, desprezada, o Senhor não desamparou. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos, assim, agradecer a Deus, né? Independente da nossa condição, da nossa situação, às vezes a gente se sente desprezado, se sente escravo numa situação, né? Estamos presos a um trabalho, estamos presos a uma situação, estamos presos a uma dívida, né? Isso, a tendência nossa é nos diminuir, né? Ficar introspectivo, mas o que nós precisamos é invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós conseguimos ver lá na frente. Nós conseguimos perceber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos ver a última mulher. E a Bíblia não fala o nome dela. A mulher de Ló. Queria ler com as irmãs Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, no versículo 17. Ó Senhor Jesus. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Mais uma vez a pergunta: quem foi a mulher de Ló? Nós não sabemos o nome. Isso, irmãs, é muito triste. Quando não tem o nome na Bíblia, é sinal que ela não foi digna. Ela não teve dignidade, ela não creu. E o próprio Senhor Jesus, ali em Lucas 17, no versículo 28, ele faz um alerta. Ele diz assim: Senhor Jesus, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Depois, no versículo 32, fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. A mulher de Ló, infelizmente, foi uma mulher muito negativa. Ela não foi submissa, muito menos sábia. Ló era sobrinho de Abraão, e ele acompanhou Abraão, seu tio, desde Ur dos Caldeus. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã. Aí quando Abraão saiu de Arã para Canaã, ele também acompanhou. Quando Abraão desceu no Egito, ele estava com ele. E Ló foi sendo abençoado, assim como Abraão. Ló também começou a ficar rico, começou a ter gado, começou a ter bens, né? Por quê? Porque ele andava com aquele que tinha bênção. Num determinado momento, o rebanho de Ló e de Abraão eram tão grandes que a terra não podia conter eles. E aí Ló chamou seu tio e falou assim: olha, nós precisamos separar. Eu não posso falar isso, mas eu creio que teve um dedo da mulher de Ló aí. Nós temos que sair fora daqui. E Abraão falou assim: ó, escolhe para onde você vai, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
E Ló olhou para as campinas do Jordão e viu aquilo ali tudo maravilhoso e falou assim, eu vou ali para o vale, eu vou para as campinas. E desceu, e a Bíblia fala que ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. A mulher de Ló, ela não percebeu e não reconheceu que a bênção estava com Abraão. Ela não reconheceu e Ló também não, né? E aí eles chegaram em Sodoma. O ambiente de Sodoma era muito negativo, muito pecaminoso. Quando a gente fica num ambiente assim, com o tempo a gente perde o discernimento. E até o mais justo dos irmãos se torna insensível. Foi o que aconteceu com a família de Ló. E Pedro fala que o justo Ló amargurava a sua alma, sofria. Ló era justo, ele queria agradar a Deus, mas ele não conseguia. Primeiro porque ele não tinha um suporte adequado, uma mulher adequada, que o ajudava. Pelo contrário, ela desmotivava ele. E segundo porque ele estava cercado de um ambiente terrível, um ambiente pecaminoso. Quando a gente vai acostumando com aquilo ali, você já não sente mais, você não consegue ter rejeição com aquilo. E aí Deus não tem como mais prosseguir. A condição de Ló foi tão terrível, quando os anjos apareceram para Sodoma, depois da intercessão de Abraão, os anjos foram lá para tirar Ló, né? E eles entraram na casa de Ló. Isso foi positivo, mas teve algo negativo que a gente até assusta. Os sodomitas queriam abusar dos anjos e Ló falou, não, eu tenho 2 filhas virgens, olha que situação tão negativa. Ele não se importava que as suas filhas fossem violadas. E a mulher de Ló também não falou nada. Então assim, mostra tanto que ela estava, né, contaminada, paralisada. Senhor Jesus. E eles estavam tão entorpecidos, né, tão envolvidos com a situação de Sodoma ali, que eles não queriam sair. Chegou ao ponto dos anjos ter que forçar a barra com eles, pegar eles pelas mãos e tirar eles de Sodoma. E aí eles deram um aviso, né? Olha, sai, não olhe para nada, não pare em campina nenhuma, não pare em lugar nenhum, não olhe para trás, não olhe para trás. É interessante que a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, ela foi salva daquela destruição. Mas o seu coração ainda estava em Sodoma. O seu coração ainda estava nas coisas, estava nos bens, estava naquela vida de luxo, estava na sua casa. Ela estava envolvida. Quantas vezes, irmãs, nós precisamos ficar atentos, né? E não se envolver com esse mundo. E não ficar tão envolvido com as coisas do mundo. Senhor Jesus. Em 1 João 2,15 fala, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O encargo das irmãs precisa ser de cooperar com os maridos para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor. Elas precisam encorajar seus maridos a servir o Senhor. Elas precisam estar juntos com seu marido. Não fica só liberando o seu marido para servir. Vai com ele. Esse tem que ser o encargo. Sara foi com Abraão. Eva cooperou com Adão. Mas a mulher de Ló, ela não foi uma com seu marido. Muito menos com o Senhor. Senhor Jesus. Então, assim, quando você olha para trás, você perde a bênção. Quando ela olhou para as coisas que ela deixou, ela perdeu a bênção e ela se tornou uma estátua de sal. Ou seja, ela ficou paralisada, ela ficou... porque ela era um empecilho, ela era desmotivadora e até uma incrédula. A situação da mulher de Ló foi terrível, porque ela parou e a família dela também estava parando por causa dela.
Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos guardar, né? Que nós não tenhamos uma atitude como a mulher de Ló. É uma questão de escolha, né, irmãs? Nós precisamos escolher. Ou a gente escolhe o mundo, ou escolhe fazer a vontade de Deus. Eu queria agradecer às irmãs por essa oportunidade e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Espero que possa ter ajudado a compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.